Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, verso 48. Jesus estava no templo conversando com os judeus e com pessoas que creram nele, mas que no momento seguinte se mostraram seus adversários. Com isso nós aprendemos que esse crer dessas pessoas era um mero constatar, não era um caminhar com Jesus. Então os judeus responderam a Jesus: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Talvez para você a expressão samaritano soe como um elogio, porque nós somos já bastante influenciados pela história do bom samaritano. Mas samaritano, para esse grupo de pessoas aqui, era um xingamento. Porque os samaritanos não eram judeus, eles eram um povo miscigenado de judeus e de outros povos estrangeiros. Tinham práticas religiosas um pouco diferentes das deles, não aceitavam o templo como local de adoração, eles adoravam no Monte Gerizim, lá em Samaria, e havia uma rixa intensa entre eles. Então eles fazem aqui o uso de um preconceito, um preconceito racial, religioso, para xingar Jesus. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e endemoniado? Curioso que Jesus nem toca no assunto samaritano. Isso é algo que está muito além da compreensão dessas pessoas, que Jesus já passou por Samaria, passou tempo lá, fez amizade, então para ele isso não é xingamento. E ele fala: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E Jesus prossegue e intensifica o discurso. Ele fala: não estou endemoniado, estou honrando meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim, há quem a busque. Deus busca glorificar o Filho. Curiosamente, o Filho lutou toda a sua vida para glorificar o Pai. É muito interessante a gente perceber isso, né? E asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então quer dizer que quem obedece a Jesus fica caminhando pela terra para sempre? Não! Ele está falando da morte, a morte eterna. Nós continuaremos a ler a Bíblia e chegaremos até aos trechos que nós lemos sobre a segunda morte, que é a morte permanente, e sobre essa não tem poder sobre os que seguem a Jesus Cristo. Por isso que ele fala: jamais verá a morte, porque ainda que o corpo físico morra neste mundo, a pessoa prossegue viva com o Pai até a ressurreição e aí depois prossegue viva pela eternidade. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, e também os profetas. Quem você pensa que é? E aí eles entraram então numa disputa de arrogância. Olha, nosso pai Abraão, nossos profetas, morreram. E você, quem você pensa que é? Você é um endemoniado, um doido, dizendo aí que quem acreditar em você não morre. E aí o Senhor respondeu: olha, se eu glorifico a mim mesmo, e agora nada significa. Ele não está ali tentando se exaltar. Ele não está tentando ali levantar o próprio nome. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Jesus veio à Terra por uma missão do Pai. Então ele não veio à Terra para se exaltar. Vocês não conhecem o Pai, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. E olha aqui o que ele fala agora. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Primeiro vamos lembrar que Abraão não estava apagado da história. Abraão estava vivo com Deus no momento em que Jesus falava, prosseguia. Abraão também foi profeta, teve contato com Deus, conversou com Deus e ele viu o dia de Jesus Cristo e se alegrou. E aí eles falaram: que isso? Você não tem nem 50 anos ainda e viu Abraão? Abraão foi há mais de 1000 anos. Como você, com menos de 50 anos, pode ver Abraão? Para eles era uma questão até tola, então que bobeira falar isso. Aí ele falou: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E ele usou novamente a expressão ego homini, que é o nome de Deus. Então, antes de Abraão ser criado, Jesus já
existia, porque ele é o próprio Deus, tanto ele falou, eu sou. Então, aí eles resolveram matar Jesus. Aí pegaram pedras para apedrejá-lo, mas ele se ocultou, se escondeu e saiu do templo. Por quê? Porque não era a hora dele. Ele tinha a hora certa para morrer, ele tinha jeito certo, tinha lugar certo, e essa não era a hora. Então Jesus nunca aceitou a morte fora de hora. Ele tinha a hora certa para isso. E aqui, João encerra o capítulo 8, vai para o 9. Aproveite que você está por aqui, está gostando. Faça aquelas coisas típicas de internet, né? Joinha, se inscreva, compartilhe, enfim, isso ajuda. E vamos falar um pouquinho sobre o João, né? João era um dos apóstolos, um dos 12. Esse João aqui. Tem um outro João que nós já estudamos também, que é o João que batiza. O João Batista. Lembrando que Batista não era nome, né? Era um título, hoje virou nome. Esse aqui é o João Apóstolo. E esse nome, João, existem outras personalidades ao longo da história que também carregam esse nome. Então esse é o João Apóstolo, escreveu esse evangelho lá no finalzinho, lá do primeiro século, já para uma igreja já mais formada. Ele era um dos apóstolos mais jovens, então acabou vivendo por um tempo mais longo, ou até mais posteriormente. Esse João aqui possivelmente é o João que escreveu o Apocalipse e certamente é o João que escreveu as cartas de João. A linguagem das cartas de João é bem interessante porque ele até vai complementar algumas coisas aqui e vai fazer referência a escritos dele aqui no Evangelho. E isso torna a leitura muito interessante. Eu quero sugerir a você que está pensando, puxa, eu estou acompanhando essas leituras e isso é tão grandioso, eu queria me envolver mais com isso. Quero sugerir a você que você leia a sua Bíblia. Tem um exemplar, eu aqui, por exemplo, estou com a NVI, já falei sobre essa tradução, ela é muito boa, gosto muito dela, é uma tradução num português contemporâneo, um português acessível. Sugiro também Linguagem de Hoje, nova tradução na Linguagem de Hoje, sugiro também a Bíblia de Jerusalém, são várias edições que são maravilhosas. E sugiro que você leia 4 capítulos por dia. Com 4 capítulos por dia, você vence todo o texto bíblico em mais ou menos um ano. Vai dar menos do que um ano, mas você eventualmente não vai conseguir ler algum dia ou outro. E você imagina, né, se você entrar agora nessa jornada, daqui a um ano, você parar e pensar, puxa vida, eu li a Bíblia. Que coisa fantástica. Daqui a um ano você poder pegar, olhar para um exemplar desse e pensar, eu li todo o texto sagrado. Não é uma coisa boa? Não é um desafio santo que merece sua atenção? Então que tal você pegar, hoje mesmo, abra lá o Evangelho de Mateus. Minha sugestão, comece no Novo Testamento, tá? Isso vai facilitar o seu estudo. Então siga lá Mateus, Marcos, Lucas, João e vai seguindo. 4 capítulos por dia. Vá anotando o que você está aprendendo. De fato, estude a Bíblia. Ore. Peça para Deus iluminar o seu caminho, o seu entendimento. Medite sobre o que você ler aqui e aplique no seu dia a dia. Isso vai trazer muita transformação. Imagine, em um ano, quanta transformação boa você pode receber, você pode realizar por simplesmente adotar a prática de orar, ler o texto sagrado e meditar nele. Minha sugestão, sério, anote suas coisas. E se tiver dúvida, não tem erro. Pergunte. Em primeiro lugar, pergunte a Deus. Ele vai dar um jeito de você ser esclarecido. Se tiver ao meu alcance também, pode perguntar, pode deixar nos comentários. Quem me conhece pode mandar as perguntas diretamente. É um prazer ajudar. Dentro da história da igreja, sempre funcionou assim. Né? Quem tem mais caminhada, quem tem mais experiência, quem tem mais conteúdo, ajuda quem está chegando, ajuda quem está começando. Assim como eu fui muito ajudado também, e ainda sou, também para mim é um prazer ajudar. Então aproveite também e dê uma olhadinha, nós temos vários vídeos já montados, já editados, já publicados sobre os evangelhos. Temos a série também Pergunte ao Carlos, onde eu respondo algumas perguntas assim que merecem um vídeo. E mande suas perguntas, é um prazer também poder ajudá-lo. Volte na próxima, prosseguiremos com o nosso Evangelho de João. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.